Muito bem, meus irmãos, um bom dia. Que a graça do nosso Deus nos alcance nesta manhã para juntos darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus, de sorte que possamos continuar nossa intimidade com os céus, estudando e aprendendo acerca das verdades bíblicas, para que tenhamos, então, um pouco mais de intimidade e, ao mesmo tempo, submissão, verdades solenes que o Senhor nosso Deus nos apela a vivermos e a compartilharmos. De sorte que convido a pessoa que está responsável neste instante para nos apresentar diante de Deus e, em seguida, então, começar nossos estudos. Bom dia para todos. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, quero te pedir, Senhor, te agradecer por estar aqui na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos concedidas e livramento em nossas vidas, Senhor. Apresento, Senhor, cada família aqui presente que acordou cedo para ouvir a tua rica santa palavra, Senhor. Amém. Perdoa todos os nossos pecados cometidos, todas as nossas falhas, Senhor. Apresento, Senhor, os enfermos que nesse momento estão precisando, Senhor, de uma cura, Senhor. Onde os médicos dizem que às vezes não tem nem mais cura, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é médico dos médicos, Senhor. Amém, Senhor. Nós sabemos também, Senhor, que desde que o pecado entrou nesse mundo, nós não estamos livres de nada, não estamos sujeitos a nada nesse mundo, Senhor. Mas também sabemos que, que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está no controle de tudo desse mundo. Por isso temos que buscar, Senhor, a presença do Espírito Santo todo dia, Senhor, em nossa vida, Amém. para suportar esse mundo tão cruel de pecado. Assim como Deus deu seu Filho, Senhor, para morrer na cruz por amor a cada um de nós, que nós temos também que suportar esse mundo, Senhor, por amor a Cristo, para que um dia cada um de nós, Senhor, venha receber a coroa da vida, Senhor. Aqueles que perseverar até o fim, Senhor, será salvo. Apresento, Senhor, nesse momento, o pastor Cícero, que vai ministrar a tua rica santa palavra. E o Espírito Santo, Senhor, possa usá-lo, que tudo aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Deixa eu só fechar aqui essa porta. Vamos retomar o texto, Mateus capítulo 2, e tirarmos as lições que são necessárias para a nossa vida a partir do ensino da palavra de Deus. Mateus capítulo 2, versículo, portanto, 1 em diante, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Bem, a nossa ênfase nesta manhã é entendermos a compostura destes homens que aqui se apresentam como sendo magos, o que é que essa expressão, na verdade, designa para o contexto de época e o que, dentro desse aspecto, nós podemos, então, entender o que, de fato, eles estudaram, o que é que eles viram para terem, então, saído de um lugar tão distante e ter chegado, portanto, à região de Jerusalém. A forma da gente, portanto, estudar a Bíblia é pela própria Bíblia. Não há como, portanto, estarmos lançando mãos de estudos extras que, então, de alguma maneira, termina conflitando com a verdade da Bíblia Sagrada. Você sabe que no meio, então, do catolicismo, se deu o nome, portanto, para esses três personagens aqui que se apresentam em Jerusalém, no momento, portanto, ali do nascimento de Jesus. Você se lembra que a Igreja Católica chama cada um deles pelo nome, né? Gaspar, Melquior e Beltazar. Essas são apenas tradições. Nós não temos nenhuma documentação histórica que, então, corrobore tal ideia. Então, cuidado para você não ficar preso a essas informações que são tradições, baseado simplesmente numa teoria que a igreja criara sobre esse aspecto, e aí, então, termina isso sendo pulverizado por
milhares e então milhares de anos, até que chega, portanto, à sociedade europeia, e, de repente, a gente tem essas informações circulando como se fossem comuns. Não, não são comuns. Não há uma revelação acerca destes personagens. Inclusive, os nomes não aparecem na Bíblia. Ellen White, por exemplo, também não apresenta nenhum nome destes personagens, e nós podemos encontrar também nos documentos de Flávio Joséfos, o que registra a história dos hebreus, que também não há nenhuma informação nesse aspecto. O que nós precisamos aqui nos atentar é que devemos nos submeter sempre à palavra de Deus. Eu sou muito submisso a estas verdades, como a Bíblia nos apresenta. É claro que eu leio muita coisa, documentos, teologia, pesquisas de teólogos sérios, e a gente precisa se submeter ao que está na Bíblia e não, muitas vezes, às sugestões. Então, o primeiro aspecto é corrigir na sua mente de que nós não temos os nomes destes personagens. E alguém poderia perguntar, tá bom, não temos os nomes, mas qual é o problema de usar esses nomes? É que você cria, eu diria, um quadro fictício. Você não tem como fixar que o nome destes personagens, de fato, era isso daqui. Mesmo entre os documentos de época, a presença destes personagens ali no registro, eu diria, na residência de Herodes, mesmo assim não há registro em documentos nenhum, no que diz respeito, portanto, aos nomes destes personagens. Se houvesse, historiadores já teríamos, portanto, expostos e atentado para isto. Não é o caso. Então, Melquior, Beltazar e Gaspar são nomes aí criados dentro da teoria dos chamados reis magos, né? E aí a gente não precisa chegar a este nível. E reis magos, porque, na verdade, usando a expressão que aqui a Bíblia Sagrada põe. Agora, qual é o sentido desta palavra? Vamos voltar aqui para a Bíblia e deixar que ela mesma se explique. Observe. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, então, geograficamente, nós tínhamos o lugar onde ele deveria nascer. Mesmo sem saber, Herodes estava sendo objeto na mão do Senhor Jesus para baixar um decreto a fim de que todos os judeus pudessem vir, portanto, a Jerusalém e ali passarem pelo recenseamento. O detalhe é que Maria e José eram da tribo, portanto, de Davi, então, da descendência ali é o que a gente precisa atentar, e como seus ancestrais, portanto, vinculava a família ali de José e de Maria à família davínica, e, consequentemente, estes ancestrais tornavam, portanto, a esses dois, o casal, ali já compromissado, de que tinha, portanto, descendência judaica, e poderiam, portanto, ser tratados como judeu, diferentemente do que acontecia aqui com Herodes. Herodes era edomita, e como edomita, portanto, tinha o que a gente chama de uma vida meio judaica. Explico isso daqui. Por ser edomita, não ter, portanto, os pais, de fato, ambos judeus, ele, então, era considerado por um grupo de judeus como sendo, portanto, de descendência judaica, e por outro grupo não era. E aí, como minha ênfase não é estudar a pessoa de Herodes, embora muitas informações históricas e bíblicas a respeito da genealogia de Herodes, este em particular aqui, considerado Herodes o Grande, então este era um dos últimos descendentes dali de Esaú. E a gente, então, precisava estudar isso aqui com um pouquinho mais de calma para trazer mais informações para você acerca desse personagem. Mas não é o caso aqui para a gente debruçar-se. Porém, qual é a importância histórica da presença de Herodes aqui? É que nós temos uma galeria, portanto, de Herodes que vão aparecer para que a gente, então, não confunda as coisas. Veja, o Herodes que vai, eu diria, está no período da infância de Jesus, o Herodes que vai estar no período, portanto, ali do ministério público de Cristo. Então, cuidado para não confundir. Herodes o Grande é o que aqui estabelece, portanto, o decreto de matança. Este é um personagem.
mas não é o mesmo que vai acompanhar a infância ou que vai estar, Jesus vai estar na sua infância no período que alguém, portanto, aí está governando. E isso nós entendemos através do Evangelho de Lucas, que já é um outro personagem. Aliás, há documentos históricos que demonstram que este Herodes aqui, o Grande, morrera, portanto, entre o ano 4 e o ano 3 antes de Cristo, ou seja, no período do nascimento ali de Jesus, ele ainda está vivo e poucos meses depois, portanto, vem a óbito. E isto é o que a gente tem de informação no Evangelho de Lucas. Mateus retoma esta discussão com um pouquinho mais de detalhe, e Lucas, portanto, termina usando uma expressão muito grande, né, que é aquela aonde o anjo visita José, quando estão ali no Egito, e diz, olha, retorna, porque aquele que tentava matar o menino é morto. Então, a gente tem a informação histórica disso daí. Talvez esteja dando um nó na sua cabeça, mas eu vou tentar desatar, que é o seguinte. Quando Jesus nasceu, ele não nasceu nem no ano 0, nem no ano 1 de nosso calendário. Né? Ele nasceu ali entre, portanto, o ano 4 e o ano 3, do que a gente chama, portanto, do ano Mundi. Então, neste aspecto, quando a gente entra já no calendário considerado calendário gregoriano, Cristo já está aí entre os seus 4 a 5 anos, razão pela qual é que a gente tem que o ano 27, que foi o ano do batismo de Jesus, Cristo já está aí com 30 anos. E como é que pode? Porque ele nascera, portanto, anteriormente a isto. E como a gente não tem ano 0, sai do ano 1, do ano Mundi, entra para o ano 1, calendário gregoriano. Não tem, portanto, entre o ano 1 ali e o ano 1 do nosso calendário, não é, o ano 0. Isso não existe em calendários. Portanto, isso implica dizer que ele já, de fato, estava no ano 27, calendário nosso, com 30 anos. Como pode ser? Porque nasceu, portanto, antes do calendário ser estabelecido, o chamado calendário gregoriano. Tá? Bem, nós vamos entender isso com um pouquinho mais de clareza quando eu estiver aí tratando exatamente sobre o batismo de Jesus. Porém, por que estou fazendo essa vinculação? Para que você compreenda na linha histórica de que Herodes é um personagem histórico, é um personagem conhecido nos documentos de época, mas a gente não tem informação de nome acerca destes 3 personagens que vêm, portanto, a Jerusalém. E por que vieram? Aqui é o foco agora. Vamos comigo ao versículo, então, 2 aqui. E perguntava, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Observe que o que conduziu estes magos para Jerusalém foi exatamente este sinal distinto que eles começaram, portanto, a observar no céu. E como começar a observar? Nós temos de atentar que há aqui uma vinculação muito forte com um episódio no Antigo Testamento. Venha comigo, por exemplo, ao livro de Números, no capítulo 24. Venha comigo, por favor. Número, capítulo 24. Há aqui um personagem que aparece, que é o caso de Balaão, que era, portanto, também um mago, ou seja, era um sábio, e, igualmente, por algum instante, foi profeta fiel do Senhor, mas, no decorrer do tempo, se transviou. E aqui, no relato de Números, capítulo 24, nós encontramos especificamente toda uma narrativa que é feita acerca, portanto, de um sinal que apareceria como forma de identificar o nascimento do rei de Israel. Isto, portanto, a expressão que é utilizada ali em Mateus capítulo 2, verso 2, não é um texto que aparece, não é, pela primeira vez. Esse texto é retomado daqui do Antigo Testamento. Então, vamos por parte. O que está acontecendo? Esses magos, que aí não tem a ver com quem trabalha com magia e espiritismo, a expressão tem a ver, portanto, para a época, o contexto significa sabedoria, né? Mago no sentido de sabedoria, pessoas que se dedicavam exclusivamente a estudarem através dos elementos da natureza, sol, chuva, ventos, astros,
cânticos dos pássaros, identificando, portanto, por meio destas manifestações naturais, o que a gente chama de fenomenologia, tá? Por meio da própria natureza, compreendendo a compostura humana e, ao mesmo tempo, compreendendo coisas extraordinárias. E isso não pode ser para nós estranho, porque seria também uma forma de Deus se manifestar para aqueles que não tinham o conteúdo, como os judeus tinham, de uma revelação direta, por meio, portanto, de sonhos, por meio de profetas, por meio, então, de escritas deixadas pelo próprio Moisés. No caso aqui dos magos, nós temos, então, uma dedicação particular destes personagens para estudarem a natureza e, de acordo com a manifestação, os resultados da natureza, eles, então, entendiam que algo extraordinário estava acontecendo. E aqui vem este ponto, né? Eles estavam estudando, portanto, como era comum, as estrelas e, então, constelações, e descobriram que algo novo estava aparecendo. E isso chamou a atenção deles. E aí se voltaram para os documentos de época, que eram, portanto, documentos que os judeus já haviam, portanto, em mãos, que era o Antigo Testamento, cartas de muitos textos do Antigo Testamento que circulavam de um lugar para outro. E esses homens aqui, retratados em Mateus capítulo 2, eram pessoas de posses financeiramente, e que dedicavam a vida para estudos. Isto é o que se chama, portanto, de ser mago. É alguém com sabedoria, conhecimento e dedicação, portanto, ao estudo. Era a expressão utilizada para a época neste aspecto. Nada tem a ver com espiritismo. Portanto, quando a gente vem para Números, né? Capítulo, portanto, 24, versículo 17, olha a expressão que está lá em Mateus, é tirada daqui. Acompanha comigo. Diz assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Essa expressão, uma estrela, aqui, portanto, reitero a expressão, uma estrela procederá de Jacó. Você deve lembrar que ali, portanto, o contexto histórico de Jacó com os seus filhos, de onde, portanto, nós temos a descendência, portanto, ali judaica, e aí é preciso fazer esta vinculação de genealogia, que a estrela, portanto, seria um elemento que apontaria de que dali, estrela no sentido, portanto, de um personagem distinto, que viria recapitular e restaurar Israel. Então, os magos, estudando, portanto, profecias do Antigo Testamento, em razão dos documentos de época que circulavam, que pertenciam às chamadas Escrituras dos Hebreus, identificaram que este sinal que estava no céu era algo distinto e resolveram, portanto, seguir esse sinal. E descobriram, pelo texto de Números, que esta estrela era uma indicação de que o rei de Israel havia nascido. Interessantíssimo é que os próprios judeus, sacerdotes, os próprios, então, escribas e fariseus, tinham as informações, mas não haviam educado o povo para esta manifestação, não haviam ensinado o povo para esta manifestação. Mas observa agora de maneira distinta. Numa terra distante, num ambiente totalmente fora do território de Israel, da Arábia, partem exatamente estes personagens do Oriente. Não é? É preciso que se atente para cá, para essa expressão, porque nós temos um outro elemento, um outro ambiente chamado Arábia para a parte do norte. Ali, quando estudamos o livro de Atos, eu fiz menção disto. Você precisa lembrar que a Arábia aqui está no Oriente, portanto, não é a que vem do Ocidente. A razão, portanto, que eles estão vindo ali para baixo, né, para o sul da Palestina, ou do território dos hebreus. O que a gente precisa atentar? Que eles, então, vieram seguindo, né, a manifestação singular desta cena, até que, ao chegar em Jerusalém, toda a cena que eles haviam seguido, que era esta luz que se apresentou no céu,
não tinha ninguém expectante por ela. Mas há algo que se registra, venha para Mateus agora, expliquei a questão da estrela, agora vamos atentar o que de fato essa estrela representa, porque veja, estrela dentro do contexto profético tem um sentido diferente da palavra substantivada, né? Ou o seu próprio sentido, o que a gente chama de substância. Estrela como sendo algo comum, o astro, né? Ao qual eu e você, portanto, podemos atentar e entender, mas no contexto profético, estrela não tem esse sentido, né? Estrela é uma expressão para referir-se a anjos, você sabe disto. Lá em Apocalipse, capítulo, portanto, 12, nós temos especificamente que ali a expressão estrela tem esse sentido. Nós temos igualmente a expressão estrela como sendo algo referente à própria igreja. Então, nós temos de ter muito cuidado para não usar a expressão como sendo ela num sentido único. Estrela, portanto, pode ter uma multiplicidade de sentidos. Venha primeiro ao Apocalipse. Eu queria fazer lembrar-te a você sobre isto. Né? Observe o que é dito aqui. Apocalipse, capítulo 12. Venha comigo. Versículo 4. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu. Ora, se nós aplicarmos a expressão comum, substantivo, estrela, como sendo o que eu e você conhecemos, o que a gente chama no senso comum, Satanás não estaria arrastando, de fato, estrelas. Né? Então, o que estrela significa no contexto? Apocalipse, capítulo 1, verso 20, explica. Diz que estrela representa anjos. Observe o capítulo 1, verso 20. Diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, observe que o que Satanás arrastou do céu foram anjos. Portanto, aplicando o mesmo raciocínio de que a palavra estrela, dentro do contexto profético, representa anjos, o que é que está acontecendo em Mateus capítulo 2, versículo 2, retomando a profecia de Números, capítulo 24, verso 17? Que aquela manifestação singular que os magos, os sábios, os filósofos estavam olhando e vendo algo distinto no céu, para eles era visto, portanto, como uma estrela, mas no contexto profético que representava a presença de anjos, e o que esses anjos estavam fazendo. Quando a gente chega, portanto, ao Evangelho de Lucas, venha comigo, por favor, antes de voltarmos para Mateus, veja como Lucas registra este momento singular do nascimento de Jesus. Nós temos, então, a situação bastante forte aqui, né? O nascimento particular de Cristo. Nós temos, então, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, observe, venha comigo ao versículo 1, vamos acompanhando a leitura. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. A quem se refere César Augusto aqui? A Herodes, não esqueçam disto. Convocando toda a população do império para recensear-se. Veja, Mateus não trata do recenseamento, mas trata já da chegada de Maria e José a Belém da Judéia, ou seja, no território ao qual a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, apontava, Belém Efrata. Lucas é mais, então, o que a gente chama, exterioriza mais detalhes acerca deste instante. Acompanhem comigo o versículo 2. E o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, quer dizer, nós podemos demarcar historicamente quem estava em Jerusalém, quem estava na Síria, para que nós, então, verifiquemos que há documentos históricos para comprovar especificamente o momento desse recenseamento. E por via deste momento do recenseamento, observa, mais o aspecto em relação à gravidez de Maria, que se dá exatamente o nascimento de Jesus aí neste marco de tempo, saberemos exatamente a sua idade e saberemos exatamente, dentro do cômputo profético, que ele era o Messias esperado.
Então, quando a gente se debruça para estudar a Bíblia, a gente pega todos esses detalhes que são apresentados. Quem estava onde, geografia, história, documentos, personagens, para que a gente vá, então, montando o quadro. E aí a gente chega à conclusão. O outro grande detalhe é que o próprio Lucas explica, a partir do nascimento de João Batista, que Gabriel visitou, portanto, Isabel 6 meses depois, o que implica dizer, portanto, que, neste ponto de vista, se Maria, portanto, foi visitada 6 meses antes, há uma diferença entre o nascimento de Jesus com a gravidez em Maria e o nascimento, portanto, de João Batista e a gravidez de Isabel, de 6 meses. Então, há uma separação entre os dois personagens, Jesus e João Batista, de apenas 6 meses. O que a gente, então, vai para dentro do cômputo da profecia e compreende a exatidão daquilo que Deus havia estabelecido. Mas voltem para Lucas, por favor. Então, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. No caso de José, observa, versículo 4, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia. Eu já expliquei isso aqui uma vez, vou explicar de novo. Quem está no norte e vem para o sul, do ponto de vista geográfico, não desce, sobe. Então, é claro que, olhando o mapa, você vai ver que Nazaré está lá para cima, e então Judá está aqui para baixo, e Jerusalém também está aqui para baixo. Mas, geograficamente, quem está saindo do norte está vindo para o sul, a gente não diz descer, a gente diz subir. E o inverso, quem sai do sul, portanto, para o norte, não está subindo, está descendo. Por isso que Lucas aqui diz, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi. Como eu já expliquei esse aspecto, portanto, da genealogia, os judeus não tinham como reclamarem, né, que, de fato, Jesus não era judeu, porque aqui os dois, então, do ponto de vista humano, tanto Maria como José, eram, portanto, da descendência davínica, assim como nós tivemos lá em Mateus, na genealogia ali de Mateus. Acompanhe comigo. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito. Primeiro, né? Primogênito, o primeiro e o mais importante da sua espécie. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Acompanhe agora o versículo 8. Havia naquele mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Então, qual era essa estrela? Anjos, que haviam, portanto, se manifestado para aquele grupo de pastores, e lá atrás, desde o momento, portanto, deste sinal distintivo, esses sábios homens haviam identificado algo distinto no céu. Como eu disse, era sinal distintivo, né? Redundante aqui. Eles haviam identificado essa manifestação distinta e havia, portanto, visto como sendo estrela. Mas vimos pelo texto bíblico que estrela representa o quê? Anjo. E não precisávamos ir ao Apocalipse, o próprio Lucas descreve que quem se manifestou aos pastores naquela noite que lá estavam, portanto, guarnecendo suas ovelhas, anjo do Senhor. Então, que sinal era o que estava sendo seguido por esses magos? Voltem a Mateus, capítulo 2 agora. Eu sei que nós estamos aqui quase no limiar de nosso encontro nesta manhã, mas tudo que eu gostaria que você atentasse, fosse arregimentando em sua fé, é que eu e você servimos, de fato, a um Deus que cumpre as suas promessas. E ele usa pessoas simples, humildes, para que, então, se manifeste a elas. Veja, o Sinédrio ficou sem as informações, embora tivesse as Escrituras todas as informações. Não educou o povo sobre a chegada do Rei de Cristo Jesus. Não estavam nem aí para o cumprimento da profecia que estava, portanto, naqueles dias ocorrendo. Mas Deus utilizou homens humildes, pastores, e usou, portanto, homens igualmente sábios, mas de uma vida reta e humilde,
para que pudessem exatamente, de um lugar tão distante e de um ambiente tão diferente, como o caso da Arábia, para, portanto, terem informações solenes. Você entendeu o recado aqui? Não? Então eu vou te fazer lembrar. Assim como na genealogia aparecem quatro mulheres com suas próprias dificuldades, muitas delas símiles. Ruth não era judia. Raabe não era judia. Tamar não era judia. Mas Maria era. Você não entendeu? Deus não faz acepção de pessoas, nem do ponto de vista geográfico, nem do ponto de vista histórico, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista étnico. Quando Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho porque é poder de Deus, o é de fato. É a única força motriz capaz de quebrar todos e quaisquer preconceitos. E aqui, na própria genealogia de Mateus, aparece esta ênfase de que Deus ama as pessoas indistintamente. Ele trabalhou com gente fora do território, portanto, da Palestina e as tornou, portanto, gente destacada. Ruth era moabita. Raabe pertencia, portanto, aos filisteus. Ela filisteia. Você acha o que é que Deus está dizendo aqui para você e para mim? Tamar era, então, cananeia. Eu te pergunto, o que é que Deus está dizendo para você e para mim? Meu irmão, não estabeleça limites para Deus salvar. Não coloque seus preconceitos como sendo algo impeditivo. Deus não está dentro de uma caixinha humana, ele é superior a todos os nossos limites. Ele pode estar nesse exato momento mandando coisas singulares para uma tribo indígena que está em qualquer lugar deste seu planeta, para que compreendam, para que entendam sobre o seu amor, sua graça. E isto Paulo descreve, eu não tenho mais tempo para explicar isso para você, retomarei isto amanhã. Paulo descreve isto lá em Romanos, no capítulo 1, demonstrando de maneira solene que Deus revela-se através de coisas naturais. Não foi diferente aqui para esses homens sábios. Eu tenho uma série de textos que eu reservei para você do Espírito de Profecia para te demonstrar o quanto Deus trabalha com pessoas que não estão presas ao nosso ambiente. O Senhor só trabalha com os adventistas do sétimo dia? Não, cuidado, tenha, portanto, muito cuidado em sua insensatez. Deus está preparando desde o início, como fora lá atrás, continua usando de maneira poderosa pessoas para conhecerem do seu amor e de sua graça, mas elas serão sempre conduzidas ao seu povo. Cuidado para não confundir as coisas. A salvação não se limita aos adventistas do sétimo dia, mas Deus deu para esta igreja muitas informações. E milhares virão para, então, compreenderem um pouco mais da palavra de Deus conosco. Mas elas já foram tocadas por Deus, elas já foram transformadas por Deus. A igreja apenas será o ambiente para recebê-las. Então, não diga que seu esposo não vai decidir. Não diga que seu filho não vai retornar. Não tenha a insensatez de achar que fulano, que Beltrano não terá conhecimento do amor de Deus. Você não sabe o que Deus está fazendo. Mas por essas narrativas você consegue enxergar a maravilha da graça transformadora de Deus. É uma ignorância alguém dizer que há dois meios de salvação. Novo Testamento, nós temos a graça. No Antigo Testamento, eram salvos pela lei. Nunca ninguém foi salvo por lei, foi salvo por graça. Se tivesse sido lei, como Raabe entraria? Como Tamar entraria? Como, então, Betseba entraria? Vida prostituída. A própria Ruth, moabita, um povo que, de acordo com o texto de Deuteronômio, não teria parte em coisa nenhuma do ponto de vista da estrutura hebraica. Mas o Senhor não estabeleceu as regras, os homens estabeleceram. E muitas vezes nós queremos que o Senhor siga as regras que os homens estabeleceram. Amigos, irmãos, Deus é Deus sobre todas as coisas. Aprenda a confiar de que no Antigo Testamento sempre foram salvos por graça, como também no Novo Testamento. Porque essas pessoas aparecem aqui, magos, prostitutas,
pessoas que não são de Israel, porque Deus, em sua compostura e cavalheirismo, ele procura fazer com que nós entendamos que os limites que nós estabelecemos, ele não está preso a isto. Se ele pôde falar, portanto, com uma prostituta, se ele pôde, portanto, falar com homens que sequer eram de Israel, o caso, portanto, aqui dos magos, desses filósofos, vem o detalhe, eles tinham mais informações do que aqueles mesmos que estavam como depositários da verdade do Senhor. Será que isso não nos desperta para um questionamento? Será que estamos, então, fazendo o mesmo? Com tantas informações e não vivendo o que Deus tem nos educado e ensinado, e Deus pode estar trabalhando com gente lá fora, dando mais informações do que você e a mim, do que melhor a você e a mim, em razão de nós estarmos sem considerar as verdades solenes que nós conhecemos. Que Deus te ajude, amigo, a entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Talvez essa redundância, mas é preciso que você atente para esta singularidade. Deus te ama, te quer salvar, ele não está limitado à geografia, a etnias, a preconceitos, portanto, sociais. Deus salva. É isto que ele faz. E para falar com alguém, ele se manifesta da maneira, portanto, que ele bem deseja e quer. Para os magos, usou, portanto, a forma de interpretar dos magos uma estrela. Mas sabemos, pelo texto de Lucas, pelo texto de Apocalipse, que tinha a ver com presença de anjos, e que eles viram no céu o brilho e atentaram de que aquilo estava sendo dirigido para um ambiente, Belém da Judéia. Amanhã a gente verifica como isso de fato ocorrera do ponto de vista, portanto, da visita destes magos a Herodes e depois, então, ao próprio Sinédrio. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelas verdades do Evangelho. Obrigado pelo privilégio de estudarmos Tua palavra para melhor te servir. Senhor, louvamos o Teu nome pela salvação, ofertada a homens e a mulheres, independentemente do tempo e de épocas, questões sociais ou étnicas. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de saber que Tu és Deus sobre todas as coisas. Torne a nossa vida santa, submissa, peculiarmente entrega ao nosso amigo Espírito Santo. Obrigado, mais uma vez, porque Tua palavra nos alimenta a alma. Ser conosco e nos dê humildade para continuarmos refletindo e ensinando aquilo que temos aprendido, para que dezenas e dezenas de pessoas, milhares e milhares, sirvam o único Rei de fato, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, em cujo nome nós te agradecemos. Amém.